Como dizia no início da nossa missa, celebramos hoje uma festa importante. É a segunda festa mais importante do Natal. A primeira é dia 25 e a segunda é hoje. Se nós em Portugal tivéssemos feriado, teria sido ontem, que era o dia de Reis. Como não foi feriado e não é feriado neste dia, e porque é um dia muito importante, a Igreja celebra sempre no domingo a seguir, entre o dia 2 e o dia 6. Este ano calhou neste domingo, dia 7. E esta festa, como dizia também no início da missa, oficialmente chama-se Epifania do Senhor. É uma palavra grega que significa mostrar, revelar, exibir. Então significa que há uma revelação de Jesus. É uma dupla revelação. Jesus que se revela, não diretamente, mas que os magos o reconhecem como rei, sacerdote e humano como nós. Rei, Deus e humano como nós. Portanto, quem faz verdadeiramente a revelação são os magos, que não sendo pessoas de fé, quando viram o menino Jesus, se ajoelharam e adoraram-no como a um rei, como a um Deus e como o mais perfeito dos seres humanos. É esta festa que nós celebramos. E assim como os reis magos ofereceram ao menino Jesus ouro, incenso e mirra, eu hoje também vos vou oferecer 3 perguntas. Querem melhor que isto? 3 perguntas. E pensei realmente nos mais novos, em vocês do 6º ano, porque vocês estão a crescer, já começam a saber o que é bem e o que é o mal, e por isso acho que é muito importante aquilo que eu, não é aquilo que eu vou dizer, não é? Mas acho que é importante que a gente pense um bocadinho nestas 3 perguntas que eu preparei para refletir convosco, e obviamente isto é um bocadinho como o sermão de Santo António aos Peixes. Não é? Portanto, falar para os mais pequeninos, os adultos, por favor, não desliguem, porque se calhar a mensagem até é mais para lá do que para vocês. Vocês basta estarem assim atentos e a abanar com a cabeça assim que sim, que é para eu ter a certeza que estou a ir bem. Então a primeira pergunta liga-se com a estrela que os magos viram no Oriente. E a pergunta é: qual é a luz que me ilumina? Qual é a luz que me ilumina? Os magos seguiram uma estrela que os levou à verdadeira luz, que é Jesus. Sempre atentos, e mesmo quando perderam de vista a estrela e o caminho se tornou mais complicado, não desistiram de a procurar. Não voltaram atrás, como a gente muitas vezes faz nos projetos. Pronto, já não vale a pena, ou já não dá. Não. Eles, apesar de terem deixado de ver a estrela, não desistiram da caminhada e não desistiram de procurar aquele rei. Eles achavam que era um rei, aquele rei que tinha nascido. É mais fácil brilhar do que iluminar, mas é melhor iluminar do que brilhar. Quem quer brilhar vive em função dos outros, para agradar aos outros, porque os outros também fazem. Parecem as luzes de Natal das árvores de Natal. Piscam, piscam, mas não servem para nada. Utilidade nenhuma. Só estão para decorar. E mais dia menos dia, caixa, até para o ano se Deus quiser. Não são úteis. Só servem de adorno. Nós não queremos ser uma lâmpada para brilhar. Nós todos devemos querer iluminar. Porque iluminar, ao contrário das luzinhas do Natal, é se calhar igual à lanterna que nós temos no telemóvel, não é? Que muitas vezes é útil. Quando está tudo escuro, ligamos. Agora até já os médicos, pelo menos os meus médicos, quando querem ver a minha garganta, que eu estive assim um bocadinho doente, pegam no telemóvel a lanterna e vêm lá para dentro, a ver se vem alguma coisa. A lanterna ilumina, dá luz. E quando nós precisamos de ver bem uma coisa, acendemos a lanterna. Quando nós, agora algumas pessoas de idade, até para pôr a chave na fechadura, já põem a lanterna também, para acertar com a fechadura. Então, quem quer iluminar, não está para agradar aos outros, não está a ser um como aos outros. Quem quer iluminar,
quer agradar antes de mais a Deus e à sua própria verdade. Não deixarmos de ser quem somos, em função daquilo que os outros fazem, acham que nós devemos ser. Então, se nós formos verdadeiros com Deus e verdadeiros connosco próprios, nós conseguimos ter uma luz mais verdadeira, uma estrela que brilha mais, um caminho que ainda se torna mais iluminado. Então, se quem brilha vive certamente para agradar aos outros, quem ilumina serve os outros, está ao serviço dos outros. Isto é que significa iluminar, mostrar uma zona mais escura. Então, primeira coisa que nós podemos levar hoje daqui da festa dos Reis Magos, rejeitar a luz fácil da aparência, do luxo, da ostentação e deixar-se iluminar pela luz de Jesus, que é a humildade, que é a verdade e que também é uma fé muito viva. Segunda pergunta está relacionada com o caminho que os magos fizeram. Que caminho quero percorrer? Qual é o caminho que eu quero para a minha vida? Que rumo quero eu para a minha vida? Nós temos um ditado que diz que quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos. Os magos não vieram por atalhos, fizeram uma viagem longa. Alguns especialistas da Bíblia dizem que podem ter demorado 2 anos a chegar a encontrar-se com Jesus. Os magos fizeram uma longa viagem, perderam a estrela. E quando perderam a estrela, meteram-se por um atalho. Um caminho óbvio. Na cabeça deles, nasceu um rei. Onde é que a gente vai procurar? À casa do rei, à casa do Herodes. Mas era um caminho enganado. Foi um atalho que não lhes valeu de nada. Eles acabaram por perceber que o caminho era outro. Então, há caminhos que nos aproximam de Jesus e há caminhos que nos afastam de Jesus. Há caminhos que nos aproximam uns dos outros e há caminhos que nos afastam uns dos outros. E por isso esta pergunta pode fazer sentido. Que caminho quero percorrer? O caminho da violência? O caminho da vingança? O caminho do racismo? O caminho da intolerância? O caminho do egoísmo? O caminho do sucesso fácil e não poucas vezes prejudicando os outros? Estes são caminhos que nos afastam de Jesus e nos afastam, consequentemente, dos outros. Pelo contrário, o caminho da paz, o caminho da perdão, o caminho da amizade, o caminho da partilha, o caminho da fé, são caminhos que nos aproximam de Jesus e dos outros. O caminho que os magos fizeram é igual ao caminho da nossa vida. Não é uma coisa linear. O sucesso, as pessoas acham que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que nunca teve problemas na vida. Não. Isso não é o sucesso. O sucesso está na capacidade que nós tivemos de ultrapassar as dificuldades da vida. Isso é que é o sucesso. Ouviram, pais? Não é substituir os filhos nos problemas. É ajudar os filhos a resolver os seus problemas. Este é o desafio. Este é o desafio. Viver uma vida em que nós escondemos os problemas dos filhos, em que nós nos apressamos a resolver os problemas dos filhos, é mantê-los infantis até muito tarde. Porque quando chegam a adultos, não conseguem resolver problemas, metem-se em depressões, metem-se em maus caminhos. Porquê? Porque substituímos e não ajudamos. Então, percebermos todos, ouviram, miúdos mais novos, perceber, na vida vai haver sempre problemas, mas os problemas
não nos podem deitar abaixo. Não podemos desistir, nem de viver, nem dos nossos objetivos, como os magos não desistiram. Mas saber ultrapassar as dificuldades é a chave do sucesso, é a chave da vitória, como os magos fizeram e como Jesus também muitas vezes nos disse para fazermos e ensinar e nos ensinou. Tal como aconteceu com os magos, nem sempre os caminhos mais óbvios são caminhos de felicidade. Terceira pergunta. Que alegria quero transmitir? Prende-se com a atitude que os magos sentiram quando viram a estrela. Na primeira leitura do profeta Isaías, era um poema de Isaías dedicado à cidade de Jerusalém, com um convite à luz, a caminhar na luz de Deus e com alegria. No Evangelho, escutamos que os magos sentiram grande alegria quando voltaram a ver a estrela. E embora não diga no Evangelho, podemos imaginar a imensa alegria que os magos sentiram quando chegaram ao destino, quando chegaram à casa onde Jesus estava. E também podemos imaginar a alegria que eles levaram no coração quando regressaram às suas casas. Também aqui há alegrias tontas e alegrias verdadeiras. Há pessoas que andam alegres neste mundo por terem muitas coisas. Ficam todas felizes quando têm coisas. Depois, quando ficam tristes, o que é que fazem? Vão comprar coisas para ficarem contentes. E depois a alegria desaparece. E o que é que vão fazer a seguir? Comprar coisas. Há pessoas que acham que a alegria é isto. Acham que a alegria é ter muitas coisas. E quando não as têm, ficam tristes e têm que ir compensar para voltarem a ter uma alegria de um dia, de 2 dias. E depois volta outra vez na mesma. Há pessoas que acham que ser alegre é ser o palhaço da turma. Sempre a fazer disparates, toda a gente a rir, ninguém a achar piada. Alguns acham que é isso, que é ser alegre. Ser infantil no trabalho. Há pessoas que acham que assim, uma atitude de infantilidade que é boa. Não é esta a alegria que os magos sentiram no seu coração. Há pessoas que transmitem aos outros a verdadeira alegria. Por exemplo, estivemos agora na altura do Natal, muitos se calhar foram visitar os avós, ou os avós vieram. Houve alegria. E podemos fazer isto mais vezes, não só no Natal. Quando nós visitamos familiares nossos que gostam das nossas visitas, quando nós nos ajudamos uns aos outros, quando ajudamos a alguém a resolver um problema, quando limpamos as lágrimas de quem chora e conseguimos que essa pessoa saia de ao pé de nós já com um sorriso na cara, com um consolo, nós estamos a transmitir a verdadeira alegria. A fonte das alegrias tontas está muitas vezes na figura ridícula que fazemos, no achar que temos piada. A fonte da alegria verdadeira está em Jesus, que nos acompanha, que nos transforma e nos pede que levemos a todos a alegria que é mais forte que as doenças e as tristezas da vida. Ficam então estas 3 perguntas para nós refletirmos em casa e ao longo deste ano. Ainda se lembram de alguma delas ao menos? Para ver se o meu latim valeu a pena? Qual é a luz que me ilumina? Qual é o caminho que eu quero percorrer? Que alegria quero transmitir? Que assim seja.